27ª edição do Salão Internacional do Livro de Torino 2014, apresentando essa seleção maravilhosa de escritores. Bem-vinda, Silvia Securato, à 27ª edição do Salão Internacional do Livro de Torino 2014. É uma honra tê-la conosco, apresentando as suas obras pessoais e também a antologia Noidora. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre você, sobre o seu percurso, sobre o seu trabalho. Então, meu nome é Silvia Securato, eu sou natural de São Paulo, Brasil. Em uma ocasião na minha vida, meus filhos já estavam crescidos, já eram praticamente adultos, né, jovenzinhos. Eu tive uma experiência mística muito forte. E eu senti uma necessidade enorme de deixar registrado num livro, que se chama O Poder de Deus, a Transformação de Sua Vida. E até publiquei pela editora Sampo. Daí, esse ramo de escritora. Depois desse livro, eu senti a necessidade de ter o meu negócio. Já tinha criado meus filhos, já tinha sido a rainha do lar, e agora eu queria viver a minha vida. Aí, então, eu fundei a Oficina do Livro Editora. E a partir daí, eu percebi que uma boa leitura, ou para se editar um livro com maior facilidade, seria interessante unir grupos. Aquele chavão, a união faz a força. Então eu fiz alguns livros solos, como o Texto dos Milagres, inicialmente, essa coleção toda que é baseada nos milagres de Jesus. E cada livro é um tipo de oração, com uma meditação diferente, explicação bíblica. E depois eu comecei a fazer o livro Nós Mulheres, intitulado Nós Mulheres, Desafios e Conquistas dos Novos Tempos. Esse livro surgiu de uma necessidade minha. Eu sou da década de 50, eu vivi o início do feminismo nos anos 70, foi uma mudança radical na vida das mulheres, na sociedade, na família e também no plano comercial, empresarial. Então, a partir daí eu senti necessidade que eu deveria reunir mulheres e cada uma contar a sua experiência, como por exemplo, o trabalho e a maternidade. É um dilema para a mulher até hoje, porque ela tem que cuidar do bebê, gestar, ter o bebê, cuidar do bebê, sem deixar de lado a sua profissão. Então é um dilema muito grande. E depois seguir sua profissão, deixando os filhos aos cuidados de alguém. Então o trabalho de mãe hoje em dia é terceirizado para quem é profissional e tem que seguir uma carreira, né? E assim vários temas foram colocados e no total formaram-se 10 livros, né? 10 volumes nacionais sobre essas questões, com grupos de mulheres diferentes, falando sobre os desafios e conquistas dos novos tempos. Depois, em 2009, eu tive a oportunidade de, através da Diva Pavese, que ficou minha representante na França, de fazer um livro em francês. Aí nós lançamos em Paris, em 2009, e lá, em Paris, eu conheci a Val Duchamp pessoalmente, porque todas eu conhecia por internet. E já organizamos para 2010 a antologia We Women of the 21st Century. Então foi um outro grupo, esse livro foi lançado em Nova York. E assim foi sucessivamente, eu fui organizando várias antologias com vários temas. Eu tenho também uma outra coleção de livros pequenos, tipo livros de bolso. Eu jogo o tema e cada um
escreve o que pensa. Por exemplo, ser mulher, perfil de uma amiga, transformação, ler para crer, feliz ano novo. Assim formou uma coleção de livro de bolso de 10 volumes. Depois me deu a ideia também de fazer livros de receita. Mas como eu gosto muito de história, sou muito ligada a registrar momentos e fatos da nossa vida, eu organizei um livro que chama Segredos de Cozinha, mas esse livro tinha que ter a receita e um episódio referente a essa receita. Outro tema que eu achei bastante interessante foi a cara do dono, esse livro que está aqui. Então, cada autor escreve sobre seu bichinho de estimação, aqui. Tem a biografia do autor e a biografia do animalzinho. E cada um contou sua história. Tem a história de peixe, de cavalo, de cães, de gatos, uma variedade de bichinhos enorme. Publiquei também, em parceria com a jornalista Ellen Daphne, Nós Mulheres do Futebol. Esse livro contém entrevistas de mulheres ligadas ao futebol. Então aqui, por exemplo, Paixão Nacional são as mulheres casadas com personalidades famosas. Por exemplo, Elza Soares, casada com Garrincha, foi casada com Garrincha. Marlene Matheus, mulher do Vicente Matheus, e assim por diante. Depois vem o bloco Mulher Entende Disso? E aí vem as jogadoras de futebol. Entrevistamos também mulheres que são mães de fanáticos de futebol, ou aquelas que vão às arquibancadas torcer, enfim. É um livro bem interessante e gostosinho de se ler. Com isso tudo, ampliou meu universo. Eu conheci, graças à internet, pessoas maravilhosas, incríveis. E a delícia de você poder atravessar o oceano e abraçar essas mulheres da Noruega, da Itália, de Portugal, da Holanda. Elas participaram dos livros, de alguns dos volumes, e tudo na internet, e ter o prazer, de repente, numa feira de Frankfurt, abraçar todas elas, ou num outro evento grande que é feito mesmo no Brasil, ter oportunidade de conhecer essas escritoras pessoalmente, que antes eu só conhecia a voz da escrita, e é uma delícia isso. E agora eu realizo o maior sonho da minha vida, que é ter a honra de publicar Noi Donne, aqui na Itália. É um livro que eu dedico aos meus avós maternos, e eu digo nele que, lançando esse livro aqui, é como se eu recebesse deles bem-vinda à nossa casa. É assim que eu me sinto aqui, de volta à minha casa. E também tem uma outra característica muito original, que é a 30ª antologia que eu publico. Então, a oficina do livro editora tem como foco a mulher. Essa é a 30ª antologia que estou lançando na minha casa. E eu quero agradecer demais essa oportunidade que Deus pôs no meu caminho. A Mariana, do Brasil, foi ela quem me deu essa oportunidade, foi ela meu braço direito para que tudo isso acontecesse. Outro detalhe muito importante que eu gostaria de comentar sobre essa 30ª antologia é a capa. É uma obra de arte que foi extraída do quadro da Nilda Lima, que eu tive o prazer também de conhecer por meio da Mariana Brasil, uma brasileira que vive na Europa, outra brasileira que vive na Europa. Essa capa ficou de uma delicadeza sem fim. Ser mulher é unir, colher,
companheiro, dar as mãos, abraçar uma causa como quem abraça um brinquedo, sentir esse perfume, ser livre, ser feliz, levar a alegria de viver, de sentir, de sonhar e voar. Sermos lindas porque amamos, sermos livres porque sonhamos, sermos perfume porque somos as mais belas criaturas de Deus. Mulher, seja feliz em sua plenitude feminina. Então, esta obra retrata justamente a força feminina atual, que é lutar por uma causa com feminilidade, lutar por suas causas como quem abraça um brinquedo. E eu queria dar um abraço na Nilda Lima. A obra maravilhosa é dela. Obrigada. Então, para mim, gente, participar aqui com a Silvia Segurato, na Mandala, aqui em Torino, né, nesse evento maravilhoso de Brasil, e fazendo um papel bonito e as mulheres muito mais fortes do que nunca. Uma honra imensa aqui estar com a Silvia. Muito agradeço também a Mariana Brasil, a Sônia, a Cristina, por ter me convidado para feito essa ponte maravilhosa, dessa amizade, onde a arte e a literatura fazem um casamento, e é um casamento, uma amizade duradoura. A gente espera que essa amizade dure a vida inteira. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar algumas das escritoras que compareceram a esse evento. Vou chamar a veterana Vera Mello. Vera Mello! De quantas antologias você já participou? Conta pra gente. Eu não acredito. Estava fazendo a conta agora por 22. 22. De 30 antologias. Gostaria de dizer que esta foi uma das melhores experiências da minha vida. Graças a você. Descendentes de italianas na Itália ficam muito emocionadas. Daqui a pouco nós vamos começar a chorar. Márcia. Obrigada pela sua presença. Quantas antologias também você fez? Muitas. Agora conta Você- por causa do livro, eu voltei para a Itália. Há 8 anos eu não vinha à Itália e o livro me trouxe de volta. Olha que coisa boa. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Tia Andréia. Grande parceira. Grande amiga de Andréia, também participou de vários. Vários, desde Perdeu o a conta? início. Perdi a conta, mas eu acho que desde o segundo estamos juntas. E é uma honra para mim participar dessa coleção. Eu acho que é uma coleção de sucesso, feita com muito carinho, com muita qualidade. E eu procuro sempre ter cuidado aonde botar o meu trabalho, a minha produção. E eu me sinto assim absolutamente lisonjeada por participar desse grupo, dessa equipe, porque é um trabalho que eu acredito e que é um sucesso. Agora o meu xodó. É o meu xodó. Ela é o meu xodózinho. O pessoal mais lindo e mais especial desse mundo. Ela está estreando. E ela é uma grande mulher, uma grande. Ela escolheu simplesmente a Feira de Torino para iniciar a Pois participação. é, para iniciar a Na participação, oficina do livro editor. falando da profissionalização da mulher no século XIX. Até aí nós não podemos fazer nada. Exatamente. Então, Depois as coisas mudaram depois, tanto, vai demorar. tanto. Mas quando veio a mudança foi tudo súbito. Nós Temos estamos mesmo lembrar que a gente não podia trabalhar sem autorização do marido, estudar sem autorização do marido. É isso. Minha mulher era filha de fulano, casada com Beltrano e depois mãe de... Acabou. Caramba. Então foi um prazer participar do evento. Uma saudade, De tocar violão. um sonho de ir para a Itália lançar um livro. Um lugar
Um lugar, a Itália toda. Uma música. Moonlight Serenade. Uma tristeza. Saudade dos meus filhos pequenos. Um barulho. Ondas do mar. Suaves. Ondas do mar. Um cheiro. De flores. Doce ou salgado? Um pouco de cada. Destino ou casualidade? Casualidade. Quente ou frio? Bem, um pouco de cada. Seu hobby? Dançar. Comida preferida? Pizza. O que ama? O que eu amo? As pessoas. O que não ama? Falta de caráter. Um livro. Marechal da Vitória. Uma maravilha. Um filme. Paciente inglês. Uma homenagem. Aos meus nonos. Um momento inesquecível. Esse é um deles. 3 coisas fundamentais para ser feliz. Em primeiro lugar, tem que amar. Amar as pessoas como elas são. Depois, ter a família por perto. E muitos amigos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, o país dos meus avós, a quem eu dedico o livro, Ângelo Mário Bruno e Anita Vasili, é dedicado a eles. Estar aqui é como se eles estivessem me dizendo, bem-vinda à nossa casa. Para mim é de arrepiar e uma emoção fantástica. É um sonho que se realiza, mais um. Não vou parar por aqui. O primeiro foi poder lançar na edição na língua francesa, no Le Femme. Depois, tive a oportunidade de lançar The Women of the 21st Century em Nova York. E o meu grande sonho era lançar aqui na Itália, mais especialmente em Milão. Mas eu não sabia por intermédio de quem. É um sonho que eu lancei para Deus me ajudar. E ele me trouxe a Sônia, 4 anos depois. Grazie, que é um onore per noi. Isso só é possível porque o mundo hoje não tem fronteiras. Antigamente, os nossos amigos eram as pessoas do bairro, as pessoas da nossa escola. Agora eu fiz grandes amigas. Uma delas é a Sônia. A outra é a Val Buchan, que mora em Nova York. Cada vez que ela vem pra cá, a gente dá um jeitinho de almoçar junto. E somos confidentes uma da outra. É uma amizade muito gostosa que nasceu. O meu trabalho dentro da oficina do livro é justamente reunir grupos de pessoas, grupos diferentes de pessoas, escritores já publicados, não publicados, para partilhar um pedacinho da sua história, da sua opinião, da sua experiência. E com isso eu fui organizando uma antologia após a outra. E esta é a 30ª, um número bastante feminino, maduro. O primeiro livro, Nós Mulheres, partiu de uma necessidade que eu senti de conversar com outras mulheres para tratar dessa mudança brusca que aconteceu. Eu recebi uma educação para ser a rainha do lar. Minha mãe me incentivava a estudar bastante. Estuda, faça uma faculdade, tenha uma profissão, depois você se casa. Mas já começou por aí. Faça normal, porque já é uma profissão, você já vai ser professora. Quer dizer, é típico de uma educação que vem há décadas, há anos e anos e anos. Então, era uma dona de casa perfeita, que sabia fazer de tudo, já normalista, deveria continuar estudando, porém eu me casei 1 ano antes de me formar na faculdade. Me formei com 21. Até tentei seguir o mestrado, o doutorado,
para ser uma professora de segundo grau, professora universitária, ao menos. Porque professora primária era tudo que eu não queria ser. Então eu vivi essa diferença muito grande, essa ambiguidade. As mulheres hoje em dia têm uma profissão, elas trabalham e depois elas seguem a sua vida com filhos, etc. e tal. Porém, eu queria ser publicitária. E meu pai, que era um bonachão, muito bonzinho, um pai amigo, disse: a única profissão que você não pode seguir é a publicidade. Não é lugar para uma moça de família. Então eu fiz geografia, porque era uma matéria que eu gostava muito. Não me perguntem nada, porque de geografia eu não entendo nada, eu sou uma geógrafa totalmente nula. Mas eu aproveitei o ambiente universitário para crescer como pessoa, porque até então eu fui muito cuidada, muito engaiolada, muito cercada. Eu não tinha oportunidade de fazer alguma escolha maior ou brigar por aquilo que eu queria. Porque a educação que se dava aos filhos era obedeça e pronto. Enfim, o engraçado é que a minha mãe de pequena, minha mãe nasceu numa fazenda, totalmente fora do mundo, e ela nasceu feminista. Ela dominava, ela era líder do grupo, líder dos primos, eram muitos, e dos filhos dos colonos. E ela comandava as brincadeiras, e era proibido falar a palavra com final O, era tudo no feminino. Então era beija, em vez de carinho era carinha, era tudo com A. E ela nasceu feminista, dentro de uma fazenda. Eu achava essa coisa de feminina, quando eu era criança, aqui com os meus botões, muito chata. Muito chata. Eu achava que nem o homem e nem a mulher devia ser maior, e sim iguais. Então eu nasci feminina e assim continuo. O mais engraçado disso é que ela, como feminista, não agiu, não foi militante, não foi uma feminista militante. E eu, como feminina, acabei fazendo uma bela de uma revolução. Então, o primeiro livro, Nós Mulheres, reuniu 33 mulheres e começamos a tratar a mulher jovem, a mulher casada. Retomando, foram 10 volumes do Nós Mulheres Nacional. No final da edição, eu reuni alguns dos tópicos e assuntos mais relevantes nessa edição especial. E temos 3 edições estrangeiras, em francês, em inglês e italiano. A grande delícia foi construir essa capa. Estávamos nós duas conversando pelo Skype, como sempre fazemos, horas pelo Skype, e ela mostrou a obra da Nilda Lima, essa obra maravilhosa. E eu vi, o que muito significativo para mim, foi essas mãos delicadíssimas segurando um buquê. Porque para mim, como feminina, não como feminista, a mulher tem muita garra, tem muita força, é determinada, e ela conseguiu, após aquele estardalhaço que foi o início do feminismo, depois que baixou a poeira, que se rompeu aquele horror de aprisionamento das mulheres, tudo teve que recomeçar de novo, calmamente, pausadamente, ponderando, misturando o tradicional, toda aquela herança cultural que eu recebi, com o que o mundo oferece a cada dia. É muita novidade. Então, as mulheres da minha geração, principalmente, precisou equilibrar o antigo e o novo para poder fazer uma nova educação para os meus filhos. Bem diferente daquela que eu recebi. Mas para mim, essa luta, tanto na família, como em termos de profissão, na sociedade, ela se posicionando dentro de casa com o marido, precisando dividir tarefas, e precisando estudar, e precisando pensar quando que vou ter filhos, como que eu vou fazer com eles, ela está abraçando uma causa muito grande, como quem abraça um buquê. No meio desse tempo, como falamos de mulheres, Brasil, país do futebol, eu me uni a uma jornalista e publicamos Nós Mulheres do Futebol, que é um livro de entrevistas
de mulheres ligadas ao futebol. Elza Soares, Marlene Matheus, as jornalistas, as pioneiras, jornalistas pioneiras, as jogadoras de futebol, a juíza, a bandeirinha, toda essa polêmica. Então nós fizemos um livro cheio de fotos e bem brincalhão que fala sobre as mulheres do futebol. E agora, em andamento, Mulheres na Copa e na Cozinha. Então, um comentário sobre uma copa, que pode ser do marido, do filho ou do meu irmão. O ideal é fazer parceria, para unir torcida. E uma receitinha gostosa para servir na hora do jogo, na torcida, ok? A oficina do Livro Editora nasceu por esse desejo de algo dinâmico que tinha dentro de mim. Eu queria ser publicitária. Publicitária é tudo assim, tudo para ontem, aquela correria, é criar, né? Cada livro que eu faço, eu procuro fazer de um jeito diferente, de uma maneira diferente. Então, aquele desejo antigo da publicitária está se satisfazendo agora um pouquinho, ou bastante, como editora. Essa rapidez, essa criatividade, é unir as pessoas, formar equipe. Então eu me realizo bastante por causa disso. Cuidei dos meus filhos, os eduquei pessoalmente, fiz tudo o que eles faziam, fazia inglês, fazia natação, fazia tênis, fazia música. Sempre ouvi a opinião deles, sempre deixei que eles participassem da vida doméstica e eu participava da vida deles também, muito próximo. Quando eles cresceram, eu falei, agora é a minha vez. Voltei para a universidade, fiz Ciências da Religião, mestrado, fiz 1 ano de doutorado, aí eu resolvi me dedicar, desistir do doutorado, porque professora eu não quero ser, e resolvi dar mais impulso na oficina do livro. Foi quando começou o livro francês, o inglês, e as coisas começaram a caminhar de uma maneira mais forte, sem fronteiras. Obrigada.